Livro Quem tem ouvidos, ouça. A Igreja em Filadélfia, parte 2, Pedro Dong, capítulo 3. Tema desta semana, do agravamento da degradação à reforma. Meta de hoje, leitura das páginas 48 a 51. O ensinamento de Jezabel. Em Apocalipse, o Senhor diz à igreja em Tiatira: Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comerem coisa sacrificada aos ídolos. Apocalipse 2:20. Jezabel era a mulher gentia do rei Acabe, que seduziu o povo de Israel a adorar Baal. 1 Reis 16:31. Além disso, ela perseguiu os profetas de Deus, em especial Elias. 1 Reis capítulo 19, versículos do 1 ao 2. O resultado de seu trabalho foi a disseminação da prostituição e idolatria em Israel. O agravamento então ocorreu em Tiatira, porque Jezabel não só omitiu, mas se colocou no lugar da palavra de Deus, isto é, ela usurpou o lugar de Deus na igreja. Esse foi o período de extrema escuridão em que não havia o falar de Deus. O sistema papal determinava o que os filhos de Deus deveriam ou não fazer. Em vez de levar o povo a buscar o Senhor, defendia-se que devia ouvir e seguir os mandamentos instituídos pelo sistema. Leamos o que André Miller escreveu. Todas as bênçãos dependiam da relação do indivíduo com a igreja de Roma. Não havia perdão dos pecados, nem paz com Deus, nem salvação eterna em Cristo, nem salvação da alma fora da comunhão com a igreja. Justamente essa doutrina blasfema que deu à igreja romana um poder tão extenso e tornou suas excomunhões em castigo tão insuportáveis que foram impostos a indivíduos e a povos inteiros durante o período das trevas. Assim que se ouvia a voz irada da igreja, todos sabiam que não era possível resistir a essa igreja. Não havia nenhum homem, desde o mais elevado monarca até o mais simples súdito, que não tremesse diante da palavra do pontífice romano. A guerra, a fome e as pestes eram mais toleráveis do que os anátemas papais. Até mesmo os reis temiam a excomunhão, que poderia ser determinada pelo Papa, pois se acreditava que, quando penalizada pelo pontífice, a pessoa iria para o inferno e estaria perdida para sempre. As massas do povo eram enganadas com ensinamentos de Jezabel e as coisas profundas de Satanás. Apocalipse 2:24. Para arrecadar dinheiro, o clero passou a praticar descaradamente a venda de indulgências, além de outras práticas condenáveis. Assim, podia-se comprar o perdão dos pecados ou diminuir suas penas com pagamentos pecuniários ou pela prática de penitências que resultariam na diminuição ou até absolvição total da condenação. Dizia-se que o pagamento em dinheiro dessas indulgências seria contabilizado a concreto na conta celestial das pessoas. Esse sistema de perdão dos pecados, por meio dos esforços dos sacerdotes romanos inescrupulosos, tornou-se uma fonte inesgotável de riquezas a favor do papado. Tudo isso deformou cada vez mais a igreja. Por seus ensinamentos, Jezabel seduziu os servos de Deus à prostituição e à idolatria. Ela é a mãe das meretrizes mencionadas no capítulo 17 de Apocalipse e levou a igreja em Tiatira ao mais profundo abismo da degradação. Foi nesse momento que o Senhor reagiu, dando início à reforma protestante, que marca o início da restauração da igreja aos moldes originais. O início da reforma. A igreja em Sardes. A reforma protestante começou no século XVI, dando início ao período da igreja em Sardes, que, assim como Tiatira, permanecerá até a volta do Senhor. André Miller considera o surgimento de Sardes como uma reação de Deus ao momento em que a igreja chegou ao seu ponto mais baixo. Como uma reação aos abusos de Tiatira, alguns reformadores passaram a protestar contra os mesmos. A reforma trouxe luz à situação das trevas e desvendou a sua corrupção em toda a sua dimensão. Muitos insurgiram em rebeldia contra a igreja e declararam que todo o sistema papal não passava de uma mentira de Sardes. Miller, A História da Igreja, 2019, volume 3, página 92. Dois fatores extremamente positivos que historicamente ocorreram junto com a reforma são a fabricação do papel e a invenção da imprensa, que trouxeram ao povo de Deus a grande bênção do acesso à Bíblia. De posse das Escrituras, a igreja passou a receber luz e a principal verdade que ressaltou diante de tantas mentiras de Jezabel foi a justificação pela fé. Tornou-se evidente a heresia de que seria preciso pagar penitências para receber a salvação.
iniciou-se um tempo de muitas lutas e derramamento de sangue para que o povo pudesse ter acesso às verdades bíblicas, principalmente que a justificação ocorre pela fé ao crer em Jesus.